Hoje eu vou conversar com o Bruno Braga. Ele atua como Engineering Tech Manager no Nubank. Tudo bem, Bruno? Obrigado aí por aceitar o convite. Cara, tudo bem? Obrigado por ter me convidado. Obrigado por estar aqui. Imagina, imagina. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre os aprendizados mais úteis ali, né, nos 3 primeiros meses como Engineering Manager ou como Tech Manager, depende de como a empresa costuma chamar ali a posição, né? E a ideia é a gente, vamos dizer assim, bater bola nisso aqui. Então eu trouxe alguns, você trouxe alguns também, e a gente vai vendo ali como é que funciona cada um deles e o porquê que eles são interessantes na visão de cada um, né? Daí eu queria começar abrindo para você, cara. Primeiro aprendizado aí, primeiro, vamos dizer assim, primeiro ponto que você considera que é muito útil assim para os 3 primeiros meses de um engineering manager. Pensa em alguém que está começando no papel nesse momento e, cara, o que vai ser útil para essa pessoa aprender? Qual o primeiro ponto que você tem para trazer? Boa. O primeiro ponto que eu tenho é entender o que esperam de você naquela posição. Né? Como você mesmo falou, a gente tem diversos cargos e nomenclaturas para cargos, né? Então, o que é esperado exatamente de você? Eu acho que é o primeiro ponto que você precisa saber é perguntar para o seu manager, perguntar para o CTO, perguntar para alguém ali, conversar com alguém para entender o que é esperado de você. Porque na posição de manager, eu percebo que a gente tende a querer cobrir todos os pontos que não estão funcionando muito bem ali no nosso processo, na operação, e às vezes a gente, por estar cobrindo um ponto X, a gente acaba deixando um ponto Y em aberto. Então é importante, na minha visão, eu acho que é bem importante, e foi uma dificuldade que eu tive quando eu entrei, quando eu me tornei manager, justamente isso, assim, justamente entender o que era esperado de mim. Isso em duas ocasiões, inclusive. Uhum. E eu acho bem interessante você mencionar esse ponto, porque especialmente nessa transição costuma ser uma transição bem conturbada, assim, porque pensa que a gente tem normalmente um engenheiro ali, ou alguém, sei lá, que trabalha com banco de dados, ou com qualidade, alguma coisa assim, que passa a ser gestor. Então as responsabilidades, elas naturalmente vão mudar, e vão mudar bastante, né? Então ter clareza de quais são essas responsabilidades, acho que é assim, um excelente primeiro passo. Inclusive, eu acho esse ponto interessante por outro motivo também, que é o seguinte: dependendo do local onde você esteja trabalhando e tal, você vai ter um desafio que vai ser diferente ali. Então, talvez em uma equipe você vai precisar trabalhar mais na motivação das pessoas, em outra equipe você vai trabalhar mais para garantir uma entrega mais rápida, alguma coisa nesse sentido. Então, isso pode variar muito de equipe para equipe. E quando você está disposto a ouvir a sua liderança, as pessoas da equipe, product manager, enfim, todo mundo que está em volta ali de você, você garante que você entende o problema no qual você está entrando. Então você consegue entrar até um foco um pouco maior para resolver aquele problema, em vez de necessariamente seguir, vamos dizer assim, uma cartilha de mercado que dizem sobre o que um engineering manager deve fazer ou não. Beleza, tipo, tem um monte de responsabilidade. Mas se você já começar atacando aquele problema que é mais importante naquele momento, provavelmente você tem uma chance muito maior de sucesso. E eu acho que eu vou até um pouco além, assim, de. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é de entender as pessoas que eu tô liderando, o que elas esperam de mim também, né? Não só do que a empresa espera como eu atue, mas também o que as pessoas que eu estou gerindo esperam de mim. Eu acho que isso ajuda também bastante a gerar aí um pouco gerar esse ambiente mais seguro, as pessoas verem que eu estou disposto ali a ajudar, que eu estou no dia a dia. Acho que é um ponto bem importante também. Uhum. E como você fala aí, né, no caso dos liderados ali, especialmente, pode ser que, por exemplo, eles estejam com dificuldade de crescer na carreira ou entender a trilha de carreira, por que eu preciso fazer para crescer aqui? Então você já perceber esse tipo de dificuldade ali, putz, talvez eu já precise definir isso melhor, ou até entender isso melhor antes de conversar com o pessoal, ou marcar uma conversa com o pessoal para poder explicar melhor como é que funciona. Ou então o pessoal pode estar com, sei lá, com muita dificuldade de fazer alguma entrega. Putz, será que eu devo me aproximar mais da equipe para conseguir atuar próximo deles, para conseguir ajudar a fazer essa entrega? Então, esse ouvir aí faz muita, muita diferença. Sem contar que, normalmente, quando a gente para e ouve as pessoas da equipe falando, provavelmente a gente vai perceber um monte de problemas que a equipe tem e que a gente nem tinha percebido antes, né? Então, pode ser que a gente esteja chegando agora na empresa, por exemplo, a gente já não perceba um monte de problemas ali, pode ser que a gente já esteja até viciado, enfim, na empresa, vamos dizer assim, e a gente não perceba dificuldades que as pessoas têm. Eu tenho até um caso, assim, que para mim foi bem emblemático na época,
que na época o pessoal tinha muita dificuldade assim, de rodar os testes, né? Então era um teste que eram muito lentos e tal, era meio complicado de rodar esses testes. Daí eu fiz uma sugestão para o pessoal fazer uma alteração nos testes que, em tese, tornaria os testes muito mais rápidos. Só que o pessoal, por algum motivo, não estava conseguindo fazer essa mudança. Daí eu tive que me aproximar bastante, ler o código e implementar por mim mesmo para identificar o que estava com problema ali de fato, né? Daí eu consegui perceber, beleza, é aqui que o pessoal tá sentindo dificuldade. Eu fui lá, enfim, alterei o código, botei para rodar e ficou muito melhor dali para frente. Mas eu tive que me aproximar da equipe para conseguir perceber isso, porque na época a equipe não tinha a experiência necessária para fazer isso acontecer, o que pode acontecer, enfim, qualquer situação. Então, ouvir o pessoal ali, você vai, sabe, você vai começar a perceber um monte de probleminhas que estão acontecendo que você pode atuar ali para ajudar o pessoal. Então, acho que esse ouvir a galera assim, é fundamental, né? Seja, para mim, de ponta a ponta, né? Então, liderados, pares, product manager, que são esses, vamos dizer assim, é uma espécie de par ali também, né? Product manager, nossa liderança, talvez até líder de líder, né? Para entender, do ponto de vista um pouco mais amplo ali, o que é esperado da posição e tal. Então, acho que ouvir as pessoas é um excelente primeiro passo. Sim, e tem um ponto que eu acho interessante que você comentou, né, de se aproximar mais do time, de ter que ir ali, botar a mão no código mesmo, né, às vezes realmente não é esperado da gente como manager estar ali tão próximo, mas eu acho que é o que diferencia a gente de ser um tech manager, um engineer manager, né, alguma coisa mais focada na engenharia e não só um manager, assim, genérico, né, então eu acho que faz toda a diferença e isso é uma das coisas mais legais aí do dia a dia. Tem que pensar que a gente tem experiência com tecnologia, então isso pode ser muito útil para a equipe, inclusive. Exato. Boa. Aí eu queria trazer o meu ponto aqui também, o meu primeiro ponto, né? Que é sobre Manda ver. pensamento estratégico, tá? Por que para mim, pensamento estratégico é um ponto que pode ser interessante para uma pessoa que está assumindo uma posição de gerência, né? De engenharia ou de engineering manager, vamos colocar o termo aqui em inglês. Pelo seguinte, normalmente quando a gente fala de pensamento estratégico, isso é algo que está muito distante das pessoas, né? Então é até difícil de encontrar alguém que consiga definir bem exatamente o que é pensamento estratégico. Na minha visão, e eu vou dar uma definição aqui que para tentar ser um pouco simples, porque estratégia costuma ser um conceito um pouco complexo. Mas para tentar simplificar isso, para mim, pensamento estratégico significa pensar em qual resultado a gente está buscando alcançar nesse momento. O que é importante a gente alcançar? Dado que a gente entende qual é esse objetivo que a gente tem, beleza, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Como que a gente precisa se comportar para chegar lá? E por que para mim isso é tão importante? Porque normalmente quem chega numa posição de engineering manager, quem está chegando agora, é aquela pessoa que já estava executando ao longo da carreira toda. Então, a pessoa que ia lá no backlog, pegava a tarefa, executava, botava em produção. E faz isso, enfim, continuamente, até que um dia chega numa posição de gestão. E ela começa a perceber que essas tarefas que aparecem ali, né, no backlog e tal, elas não surgem ali do nada. Então, alguém teve que ter a ideia de, putz, a gente vai para a direção X ou Y. Então, como que a gente consegue fazer para se organizar e chegar nesse objetivo aqui? Então, isso que é o pensamento estratégico, né? De como você consegue parar, pensar fora da caixa, sabe? É meio que como se você passasse a criar as tarefas, passasse a pensar no que precisa ser feito ali para frente. E não necessariamente só pegar uma tarefa do backlog e fazer. Justamente por não ter, vamos dizer assim, tido um histórico atuando dessa forma, é natural que uma pessoa que chega ali na posição de gerência de engenharia tem alguma dificuldade em fazer isso, né? Mas é importante, tudo que a gente vai fazer, dar um passo atrás e pensar, será que é realmente isso que eu deveria estar fazendo? Ou tem talvez um movimento melhor que eu deva fazer aqui para alcançar o objetivo que a gente deve alcançar? Então, para mim, pensamento estratégico aí é fundamental para quem está chegando na posição. Eu entendo que o começo vai ser difícil, mas é importante antes de fazer as coisas, parar e pensar se realmente é aquele caminho que você devia estar seguindo. E até complementando um pouco sobre isso, eu acho que pensando em carreira, o que te levou até ali, a chegar naquela posição, não é o que vai fazer você subir, né? Continuar evoluindo. Então, esse eu acho que, pensamento estratégico realmente é fundamental que pare e tome a decisão de aprender, e começar a pensar
esse ponto que você falou, né, de pensar sempre, é isso mesmo que eu deveria estar fazendo, eu acho que é o ponto principal, assim. Uhum. Normalmente é uma pergunta muito provocativa, em alguns casos até difícil de responder, né? Será que eu deveria estar fazendo isso? A vontade que dá é de falar, não, realmente é isso, mas tem que parar para pensar, sabe? É realmente isso ou não é? Então já me peguei em várias situações ali, atuando de forma que, cara, tipo, não, acho que não é isso que a gente deveria estar fazendo. Ou até em situações onde a gente estava executando alguma coisa que a gente combinou de fazer daquele jeito, a gente planejou, estava executando, e eu percebi, putz, se a gente continuar nesse ritmo, a gente não vai conseguir fazer entrega. Então, alguma coisa a gente vai ter que melhorar aqui na forma como a gente está trabalhando. Talvez, né, aquela funcionalidade que a gente se comprometeu a entregar, vamos dropar essa aqui para a gente conseguir entregar as outras. Então, putz, sabe aquela arquitetura bonitona com aquela tecnologia que a gente queria aprender? Não, esquece, vamos fazer um negócio mais simples agora para a gente tentar garantir a entrega. Então, tirar um pouco, de vez em quando, né, um pouco a cabeça da execução de fazer tarefa atrás de tarefa para colocar a cabeça em, cara, será que a gente está no caminho correto? Será que a gente precisa se reorganizar? Será que a gente precisa, talvez, até negociar, enfim, algo que a gente tinha combinado antes para conseguir alcançar aquele objetivo? Então, sabe, parar e pensar nisso recorrentemente, talvez ali, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez, sei lá, por dia, dependendo de como o pessoal está atuando ali. Então, esse pensamento, ele é bem importante. Aí, com o tempo, conforme a pessoa vai se acostumando, naturalmente, isso vai virar rotina ali para ela. Uma coisa que me ajudou, assim, compartilhando um pouquinho de uma experiência pessoal, foi quando eu fui pro Nubank, eu não conhecia nada da stack técnica, né, por usar Clojure, e eu sempre fui uma pessoa do PHP, do JavaScript, né, há muito tempo atrás, e quando eu fui para lá eu não tinha nenhum background de Clojure, eu não sabia como fazer nada. Então isso me ajudou muito a realmente ir para o pensamento estratégico. Eu falei, eu não vou conseguir ajudar aqui na operação, eu vou 100% pensamento estratégico, vou ajudar a tomar as decisões e vamos nessa. Então isso acaba ajudando e foi um ponto que alguns colegas engineering manager também que comentaram comigo, assim, quando você vai para uma posição onde você não domina tanto tecnicamente aquilo ali, ajuda você a dar a conseguir descolar e mudar um pouco o seu mindset de como você vai atuar ali, né? Uhum. E fica a dica aí para quem está ouvindo a gente, né? Talvez se a pessoa está com muita dificuldade ali na equipe atual, talvez mudando de equipe, mudando de contexto ali, pode ser que ela se sinta um pouco mais confortável de dar um passo atrás e pensar na estratégia em vez de pensar somente na execução. Até porque se ela talvez vá mexer com uma tecnologia diferente, ela não vai saber, só o tempo que ela vai levar para aprender, talvez ela, não, peraí, deixa eu tentar ajudar a equipe de outra forma aqui. Então, pode ser uma forma interessante ali também de atuar. Gostei da dica, inclusive. Boa, boa. Bom, quer puxar a sua segunda aí? Bom, vamos lá. A segunda, ela tem um pouco de... ela se conecta um pouco com a primeira, que era o que esperavam de você, e essa segunda, ela é o seguinte, é você entender qual é a sua autonomia dentro do time. Então, quando você vai poder barrar alguma coisa, até onde você vai fazer aquele papel de pessoa mais chata, de não, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer isso daquela outra forma. Então, qual é a sua autonomia para poder tomar essas decisões? Assim, eu acho que eu considero que é um segundo ponto assim fundamental para dominar quando você se torna manager, porque basicamente, na minha visão, o papel do manager ele é um papel mais político, né? Então ele é um papel que vai negociar, vai tentar influenciar e precisa saber até qual é o limite que você pode ir. Às vezes você vai testar esse limite, né? E vai tomar umas porradas na cara ali, normal, mas entender esse limite eu acho que é imprescindível assim para começar e para se tornar manager. Uhum. E até curiosidade, você já chegou a tomar alguma pancada por conta disso? Achou que tinha autonomia demais e não tinha? Ou até o contrário, talvez, achou que tinha autonomia de menos, na verdade podia tomar mais decisões ali? Já, em ambos os casos, assim, na empresa anterior que eu tava, ela era uma startup super pequenininha, e então eu acabei tomando mais responsabilidades, indo à frente e tudo mais, e aí enfim, eu tomei uma decisão de arquitetura que fugiu um pouco de arquitetura de negócio ali, né? Que fugiu um pouco do direcionamento dos fundadores e tal. E eu falou, opa, calma aí, cara, calma aí. Até aí não, deixa que a gente leva daqui. Então, beleza. E o contrário, sim, assim, até no Nubank, dando um exemplo do Nubank,
eu tava com essa experiência na cabeça, então eu fui bem aos poucos, eu fui dando pequenos passos para entender um pouco, sentindo a água ali, sentindo a profundidade, como é que tava. E aí o meu gestor chegou e falou: Bruno, pode ir para cima, pode ir até lá, ó. Pode andar, está longe ainda, sabe? Então, eu acho que sentir isso é bem interessante e saber esse limite é bom, assim. Até para você poder ser mais duro em algum momento, ou ser mais. Falar, não, tá tudo bem, negociar de uma outra forma, acho que é importante. Uhum. E eu lembro, pelo menos nas primeiras experiências de liderança que eu tive, mais como um tech lead, vamos dizer assim, onde várias vezes assim eu claramente estava atuando como se fosse somente um desenvolvedor da equipe, não um tech lead, na verdade, né? Então o que eu fazia era, eu acho que é importante fazer isso, hein? Ó, isso aqui, acho que a gente devia fazer desse jeito, sabe? Ele meio que levantava a bola assim e jogava na expectativa de que alguém fosse cortar aquela bola. Só que, obviamente, ninguém cortava, né? É muito difícil você encontrar um time de pessoas que se sentem tão confortáveis de fazer isso. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Só que na época, obviamente, a responsabilidade era minha, então eu devia ser essa pessoa cortando a bola. Se eu perceber que alguma coisa não estava legal, que podia ser melhorada, talvez até uma mudança pequena na funcionalidade, talvez tornasse muito mais fácil da gente fazer, eu deveria correr atrás daquilo, eu não deveria levantar a bola e esperar que um outro dev, uma outra pessoa da equipe fosse fazer aquilo. Então, fica até a dica aí para quem está ouvindo a gente, é bem possível que você tenha mais autonomia do que você imagina, tá? Então, se você começar a propor coisas, se você for lá e combinar com as pessoas, é bem provável que elas estejam de boa com você fazer as coisas, tá? Então, tem até uma frase, é meio doida essa frase, mas eu me amarro nela, que fala assim, eu prefiro, e eu concordo com essa frase, tá? Eu prefiro parar um maluco do que empurrar um burro. E quando eu falo burro aqui, eu não falo burro da pessoa não ter conhecimento, mas uma pessoa que tá parada ali, sabe? Uma pessoa que não se mexe, uma pessoa que não é proativa. Então eu prefiro pegar uma pessoa que tem proatividade, corre atrás e, sabe, tá atrás de resolver problemas e, pô, não, peraí, tá indo rápido demais, vamos diminuir um pouco a velocidade. Eu prefiro uma pessoa assim, ter uma pessoa assim na equipe, a ter uma pessoa que eu tenho que ficar empurrando, pô, não, vai lá, faz isso, resolve aquilo, fala com fulano, fala com ciclano. Então, assim, nas empresas que eu trabalhei, pelo menos eu vi, vamos dizer assim, pessoas que são mais proativas tendo mais oportunidades, pessoas que são mais promovidas nas empresas, sabe? Então, ter um comportamento assim, talvez um pouco mais direto, sabe? Vai lá, faz, mais proativo, que puxa mais iniciativas, provavelmente vai te fazer ser melhor avaliado de maneira geral. Imagina na posição de liderança. Então, é exatamente isso que se espera de você. Então, você não está executando hoje, né, aquilo que você imagina que é importante para a equipe fazer, então tem algum problema, enfim, talvez muito grave por vir aí em algum momento, né? Porque é esperado de quem está na posição de liderança que seja a pessoa que, pô, não, realmente, cara, a pessoa vai lá, enxerga um problema e dá um jeito de resolver. Reúne o time, talvez põe a mão na massa se for necessário, mas de alguma forma aquele problema que você julga como importante, então ele deve ser resolvido. Não, eu concordo, eu adoro essa frase, assim, eu acho que essa frase ela é fantástica, ela é um pouco dura, né, você ouve assim, né, eu prefiro empurrar, não que é a frase? Desculpa. Eu prefiro parar um maluco do que empurrar um burro. Isso, exato, eu já tinha ouvido e assim, eu acho fantástica, porque ela serve para praticamente todos os contextos da vida, assim, eu adoro ela, e em posição de liderança ela é um guia, assim, cara. Uhum. Você precisa. Aquela outra famosa frase, né? É melhor pedir desculpa do que por favor. Uhum. Vai, sabe? Resolve, acha o problema, descobre os problemas, resolve e vai, assim. Essa autonomia, ela é essencial. Uhum. Muito bom, muito bom. Daí eu queria puxar o meu próximo aqui, que é o pragmatismo, tá? Ou vou usar outros termos aqui, tá? Que é deixar de ser purista, tá? Por que eu trouxe esse ponto aqui? Pelo seguinte, é natural, eu acho pelo menos super natural que engenheiros ou qualquer pessoa que trabalhe com qualquer área técnica seja, vamos dizer assim, a pessoa ao longo da carreira vai aprendendo um monte de técnicas ali que são úteis, ajudam em relação à qualidade, até em relação à velocidade, em relação ao desempenho, e por aí vai. Né? Então, naturalmente, ela vai colecionando um monte dessas boas práticas ao longo da carreira e se torna purista. Pelo menos essa é a tendência natural. Porque ela, enfim, lê sobre aquilo, estuda, pratica e a coisa vai funcionando ali. Só que, quando você chega numa posição de liderança,
você não pode ser purista, pelo menos na minha visão, o tempo inteiro. Porque em algumas situações, você vai ser exigido de resolver alguns problemas, talvez de uma forma que não é tão bonita assim. E eu vou dar um exemplo aqui bem prático, e que imagino que a maioria das pessoas vai conseguir entender super de boa. Que é, imagina o seguinte cenário. A gente tem um problema em produção. Aí beleza, tem um problema em produção. Imagina que é um problema grave em produção. Daí você identifica exatamente a linha de código que tem aquele bug. Você sabe exatamente como corrigir. A pergunta que eu faço é, como é que você vai corrigir isso? Você vai escrever um teste que falha, depois você vai fazer o teste passar e vai comitar o código que está em produção? Provavelmente não, tá? A forma de você resolver provavelmente vai ser de você corrigir do jeito que der para corrigir. Daí você vai lá, vai comitar, botar em produção o mais rápido possível para resolver aquele problema, por conta da gravidade dele. Então, repara que nesse momento você já não foi purista, tá? Você já não foi purista. E é isso que eu quero dizer por você não ser purista o tempo inteiro. Você vai saber os momentos de, vamos dizer assim, por padrão, você vai buscar escrever teste, uma aplicação com, sei lá, uma qualidade interessante, um desempenho legal, que faça sentido para aquele contexto e tal, por aí vai, né? Mas você vai entender os momentos, você vai buscar entender os momentos onde isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, talvez em alguma entrega, cara, que é muito urgente você fazer, putz, talvez a arquitetura bonita que você desenhou, vamos fazer uma arquitetura mais simples aqui para conseguir fazer essa entrega mais rápido. E se a gente identificar uma necessidade no futuro, a gente evolui essa arquitetura, né? Ou então, cara, será que a gente devia fazer tantos testes quanto a gente está fazendo? Será que está sendo útil isso aqui? Pô, vamos parar, vamos analisar. Será que a gente deveria fazer mais testes, sei lá, de integração do que testes unitários? Não sei, vamos parar, vamos discutir, vamos pensar sobre isso, sobre essa possibilidade. Será que a gente está se tornando mais lento porque a gente está focando muito em, sei lá, em desempenho? Pode ser, não sei o quanto tempo o time está levando ali para pensar em desempenho. Talvez aquele desempenho não seja tão interessante para a equipe naquele momento. Talvez a aplicação esteja pequena ainda, o time não precise tanto pensar em desempenho. Então, acho que deixar um pouco esse lado purista e começar a ser um pouco mais pragmático, que é olhar para a realidade e pensar o que a gente precisa fazer dado essa realidade, dado esse contexto que a gente está passando. Então, para mim, isso é muito importante e, para mim, tende a ser uma mudança também difícil quando a gente fala de uma pessoa indo de engenheiro para gerente, porque a pessoa saiu de uma posição técnica para ir para uma posição que talvez ela vai ter outros, vamos dizer assim, outros desafios ali para enfrentar também. Então, é algo que, na minha visão, a pessoa deve começar a se preparar, pensar sobre ali, porque senão pode ser que ela tenha algum problema ali, né? Normalmente, o problema que surge é de embate, né? Com Product Manager ou Product Owner, depende da empresa onde a pessoa trabalha, ou algum stakeholder, ou alguém do lado de negócio que reclama, tipo, não, essa entrega nunca sai. Não, mas eu estou fazendo a arquitetura perfeita aqui para isso. A gente vai entregar daqui a 3 meses. Então, acho que esse lado um pouco mais pragmático, um pouco mais direto a ponto, entender o negócio, entender em que momentos você pode violar uma regra ali para poder, que se justifica para você poder fazer uma entrega, para poder resolver um problema. Então, para mim, isso é fundamental também para quem está começando. Eu acho que essa talvez seja a habilidade mais difícil de desenvolver quando você está saindo de engenheiro para manager. Eu tive algumas experiências ainda, eu não era exatamente manager, eu já estava numa posição de liderança, eu era tech lead, mas ainda não geria pessoas ali, e eu tive uma experiência específica, assim, onde a gente estava construindo, eu entrei na empresa, estava sendo construído o MVP de um projeto específico, assim, de um produto da BU lá que eu entrei, e a pessoa que estava construindo, assim, ela era super apaixonada por Clean Architecture, só que era o MVP, assim, e estava gigantesco o código, sendo que a gente precisava colocar logo, testar o Product Market Fit, e a gente precisava andar, assim, sabe? A gente não conseguia, e isso se conecta um pouco com o meu próximo ponto, que eu falo já, mas eu acho que esse pragmatismo é uma habilidade muito difícil de desenvolver, assim, porque quando você chega ali numa posição mais sênior, que tá evoluindo para manager, como você falou, né? A gente já tem uma bagagem muito grande. A gente já sabe ali o que funciona, o que não funciona, tecnicamente dizendo, né? Mas talvez não tenha tanta a visão de negócio ali, né? E às vezes o negócio pode impactar
nesse caso, por exemplo, não colocar o MVP no ar até tal data impactava que a gente ia perder uma janela de mercado e ia impactar diretamente no faturamento da empresa, assim. Então, a gente precisava deixar de fazer a Clean Architecture ali, que estava demorando muito, e fazer uma coisa mais rápida e tal. Enfim, só compartilhando um pouco dessa experiência que foi ali falta de pragmatismo, né, ali na hora de lidar com a situação. Uhum. E é muito aquela coisa, né, de talvez dar um passo atrás e entender, aí voltando um pouquinho até na pensamento estratégico que eu falei, né, dar um passo e entender onde que você precisa chegar. E às vezes a gente imagina que, eu sou, sei lá, um tech lead aqui, um engineering manager, eu preciso garantir que a tecnologia está perfeita. Tipo, não, você precisa ter pensamento no negócio. E obviamente você vai criar a melhor tecnologia que der para criar, que for possível criar, e se necessário, você vai até negociar com quem estiver do lado do negócio, mas o objetivo é gerar valor para o negócio, de alguma forma. Né? Ou gerar valor para o negócio, ou talvez atender a alguma regulação, algo nessa linha. Né? Então, primeiro é preciso você entender o objetivo que você tem. Dado o objetivo que você tem, a pergunta é, qual o melhor trabalho que você consegue fazer até lá? Sabe? Então, às vezes tem uma data. Vamos imaginar que, vou lançar um aplicativo para a Copa do Mundo. Cara, a Copa do Mundo tem data para começar. E ela não vai esperar você terminar para a Copa do Mundo começar, sabe? Então, tem uma data e ponto. Você vai dar o melhor que você conseguir até lá. Vai fazer o máximo que você conseguir de tarefas ou de funcionalidades até lá. Outro caso é o regulatório, que eu comentei. Então, cara, tem uma data que você tem que subir, talvez a funcionalidade, a modificação, e que se você não subir, vai ter multa. Então, tem um valor ali financeiro muito claro que vai ter como, vamos dizer assim, como ônus ali para a empresa, né? Então, é muito importante você entender o lado do negócio. E eu falo isso porque, para mim, essa é uma das grandes dificuldades, talvez até saindo um pouquinho do ponto que eu falei, né? Mas, para mim, é uma das grandes dificuldades que eu vejo em pessoas que estão começando a atuar como gestores, que é ter uma boa relação com a pessoa de produto. Seja a pessoa de produto ali na equipe, caso tenha, então Product Manager, Product Owner, pode ser alguém do lado do negócio, enfim, algo nessa linha. Então, essa comunicação precisa ser muito boa. Então, tudo que você pensar de tecnologia vai ser para atender as necessidades de negócio, tá? E uma vez que você atende as necessidades de negócio, beleza. Agora vamos escolher como é que a gente vai codar isso aqui, como é que a gente desenha a arquitetura e tal. Então, o tempo todo fazendo negociações ali para você chegar na melhor solução possível, tá? E, obviamente, você vai opinar do lado de negócio também, porque faz sentido. Se você tiver imerso ali naquele meio, você vai ter um conhecimento sobre negócio também. Então, para mim, se aproximar da pessoa de negócio ali, para te ajudar a ser mais pragmático, acho que para mim é fundamental. Exato. Eu costumo, nas minhas experiências, assim, eu sempre tento me aproximar muito da pessoa de negócio e deixar isso claro para que a gente trabalhe como um par, né? Geralmente a pessoa tem a visão business da coisa e eu tenho a visão engenharia. E a gente tem que caminhar junto, porque sem engenharia o business não sai e sem business a engenharia não sabe o que fazer, né? Então, eu sempre tento me aproximar dessa forma e eu concordo muito, assim, é fundamental que isso aconteça. Uhum. E já aconteceu várias vezes, assim, de eu brigar com o Product Manager e tal. Hoje, eu vejo, vamos dizer assim, os erros que eu cometi no passado, né? Mas aí fica a dica para quem está ouvindo a gente de se aproxima da pessoa de produto. Boa? Total, concordo muito. Boa. Qual é o teu próximo ponto, Bruno? Eu tenho o seguinte, deixa eu ver, eu tenho alguns anotados aqui, mas vamos lá, o próximo ponto é o do ganhar confiança do time. E por que eu falei que se conectava com aquele ponto lá que a pessoa estava fazendo com Clean Architecture, whatever. Quando você entra como gestor no time, eu acho que tem dois momentos ali. O primeiro você é um engenheiro do time, você se torna gestor. Então, a partir daquele momento, ou líder, né? Mas a partir daquele momento, as pessoas que eram seus pares, elas vão ter que confiar em você para guiar o trabalho. Então, ganhar essa confiança é um aspecto que você precisa desenvolver. E tem uma outra situação, que é quando você entra num time de uma outra empresa como manager, e aquele time já está acontecendo, já tinha um manager anterior ali que já tocava as coisas de um jeito,
e você entra e vai ter aquela fricção inicial e você precisa ganhar a confiança das pessoas. Então, tanto pro aspecto de gerar um ambiente bom para que as pessoas confiem, que demonstrem a vulnerabilidade, que fiquem confortáveis de falar com você, quanto no aspecto técnico, quando você vai guiar a pessoa ali de, olha, eu acho que essa decisão não é uma decisão acertada, né? Por exemplo, essa que a gente estava falando, de um olhar mais pragmático, essa decisão não é uma decisão acertada e tal, e as pessoas não concordam, eu vou fazer desse jeito e tal. Então, assim, ganhar a confiança do time, na minha visão, assim, é um dos pontos principais também, assim. Uhum. E normalmente, como é que você faz para ganhar confiança? Tem algum passo a passo ali? Depende muito da equipe? Ah, então. Depende bastante. Eu acho que, contando um pouco de uma experiência, dessa experiência mesmo que eu comentei, que rolou, que precisava do MVP no ar e tudo mais, eu acho que eu fui fazendo entregas de valor e provando e provando aos poucos de que fazia sentido a gente seguir por outro caminho. Então, esse foi um passo. Mas aí, pensando numa outra situação, onde, por exemplo, no Nubank, que eu entrei e já tinha um outro manager, que foi um pouco diferente dessa outra empresa que eu comentei, porque quando eu era tech lead lá, não tinha manager, o time foi novo, né? Então, entrou primeiro um dev, começou a codar e tal, enfim. No Nubank já tinha um manager, o time já rodava, já tinha toda uma forma. Eu vou fazendo uma pequena transição nas coisas de que eu discordo. Então, eu primeiro entendo ali o fluxo de trabalho, como é que as coisas estão acontecendo, tudo mais. One-on-ones direto, assim, sem falta. E, claro, tem pessoas que não curtem muito, a gente faz menos, faz em tempos mais curtos ou em mais espaçado, mas one-on-ones muito próximo, sempre, assim, mostrando um interesse genuíno. Isso é um bom ponto, assim, mostrando um interesse genuíno na pessoa como pessoa, e não só na pessoa como uma pessoa liderada ali, um recurso para o time, é uma pessoa como pessoa. Então, ter essa proximidade com as pessoas do time, ganhar essa confiança, eu acho que ajuda muito e na questão de ambiente seguro e tudo mais, de pessoas. E no aspecto técnico, é realmente fazer provocações boas em whiteboardings, em discussões técnicas, tá atento, né? Às vezes a gente, como manager, olha e, tipo, talvez esperado que você seja mais pessoas, né? Como a gente estava comentando no começo, às vezes é mais pessoas e menos técnico e tal, mas está atento no que está acontecendo na parte técnica, fazer provocações ali para que as pessoas tenham opiniões, gerem mais discussão, na verdade, né? Gerem mais uma discussão mais rica e cheguem em outras soluções. Então, eu acho que seguindo esses passos assim, dá para ajudar bastante a ganhar essa confiança, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto de pessoas. Bons pontos aqui, cara. Eu acho que, assim, tentando resumir aqui, né, o que você falou, tem um aspecto mais humano, vamos dizer assim, né? Então, tá próximo da pessoa. Porque, assim, se você não tá nem aí pra pessoa, a chance dela confiar em você, talvez ela até possa confiar que, putz, você é bom tecnicamente, você consegue gerar bons resultados, mas, cara, como ser humano, eu não confio em você, sabe? Então, se você não se aproximar, você corre esse risco. Mas tem um lado técnico, vamos dizer assim, também, né? De, cara, pô, também consigo contribuir tecnicamente, ou consigo ajudar a equipe a se organizar, consigo ajudar a equipe a gerar resultados, por aí vai. Então, tem esses dois lados aí que são bem fortes, assim. Pelo que eu entendi, você mencionou isso aí, e para mim também é muito verdade, assim. Esses dois pontos são bem grandes, assim. Sobre ganhar confiança, especificamente, é curioso, assim, porque é natural que quando você chega numa equipe, depende muito da equipe que você chega também. Pode ser que a equipe tenha uma desconfiança muito grande de você. Que pô, talvez a pessoa que passou na equipe era uma pessoa muito boa. Por exemplo, putz, aquela pessoa saiu da equipe e tal, chegou essa pessoa que, putz, conhece nada daqui, como é que essa pessoa vai mandar bem, sabe? Então, tipo, pô, não, aqui todo mundo é bom tecnicamente, pô, a gente não precisa dessa pessoa aqui. Então, você sempre tá correndo algum risco das pessoas não confiarem em você. Eu diria até que, por padrão, as pessoas não vão confiar em você, tá? E você vai ter que conquistar essa confiança das pessoas. Por mais que a gente ouça por aí que, não, é importante você confiar nas pessoas, papapá, mas por padrão, pelo menos pela minha experiência, as pessoas não vão confiar em você. E uma forma das pessoas
confiarem mais em você, além dessas que você trouxe, Bruno, que eu acho que eu consigo adicionar aqui também pela experiência, pelas experiências que eu já passei e tal, é de você conseguir ajudar o pessoal a resolver algum problema que eles têm muita dificuldade para resolver, tá? Então pode ser algum problema técnico, por exemplo, então, pô, o time está com uma dificuldade ali, sei lá, de um banco de dados que está muito lento, pô, ninguém nunca conseguiu resolver aquilo, você vai lá, chega, pô, se fizer isso assim, assim, assado, a gente resolve, pá, resolve aquilo, sabe? Então é uma forma de você demonstrar ali que, putz, essa pessoa conhece, ela sabe o que está fazendo, então naturalmente as pessoas já vão te respeitar um pouco mais por conta disso. Outra possibilidade de você, sei lá, pegar uma equipe que está muito desorganizada, não está conseguindo fazer entrega nenhuma ali, porque é muita desorganização. Você vai lá, ajuda a equipe a se organizar, e quando a equipe vê que as coisas estão fluindo bem, putz, o pessoal vai perceber que, cara, depois que fulano chegou, a gente conseguiu fazer isso aqui, esse sensado, a gente entregou essa funcionalidade, o pessoal tá vindo elogiar a gente. Então, normalmente, quando o pessoal enxerga um resultado naquilo que você tá fazendo, provavelmente essas pessoas vão passar a te respeitar. Mas é claro, é importante olhar para o lado humano também. Não é só resultado, não é só a questão técnica. Tem um lado humano ali e você precisa trabalhar isso para, como você falou, Bruno, você precisa trabalhar isso para você conseguir ter o respeito das pessoas, né? O reconhecimento ali de que você faz bem o seu trabalho e tal, de que você sabe o que está fazendo, que você consegue ajudar e de que você está ali para ajudar a equipe, né? Acho que é muito essa a responsabilidade da pessoa na posição de liderança. A entender que ela está ali para ajudar a equipe a chegar a algum resultado. Seja ajudando a equipe a se organizar, seja ajudando a pensar, né, em como resolver um problema, seja em, sei lá, em sentar com as pessoas e entender pelo que elas estão passando e ajudar essas pessoas a darem o próximo passo, por aí vai, né? E outro ponto que você comentou que eu achei bem interessante também é o das perguntas. Porque, assim, é natural também, para mim, assim, pela minha experiência, eu vejo como natural que uma pessoa com background muito técnico, quando ela enxerga um problema, ela vai querer resolver. Então ela vai falar assim: ah, isso aqui, não, é só fazer assim, assim, assado, que, putz, vai resolver isso. Certeza, já passei por isso no passado, já vi sei lá, uma outra empresa fazendo isso e funcionou. Então a gente tem esse viés de, cara, eu quero resolver isso aqui, sabe? Mas quando a gente está chegando numa posição de liderança, é interessante tentar fazer um trabalho oposto, que é, em vez de eu dar a resposta, eu vou buscar fazer as provocações mais adequadas para que o time encontre a resposta. É claro que eu estou falando isso quando o time tem tempo para, enfim, parar, pensar e tomar decisões. Se for uma situação, vamos dizer assim, urgente para você resolver, tipo, não, aí você vai direcionar mesmo. Mas, de maneira geral, eu imagino que quem está ouvindo a gente, na maior parte do tempo, está atuando em uma situação onde a gente consegue parar e pensar em qual é o melhor próximo passo. Então, nesses casos, eu acho interessante a pessoa que está na posição de liderança exercitar fazer perguntas. Acho que isso é muito interessante. E quando eu falo aqui em exercitar fazer perguntas, eu vou dar uma técnica aqui, de muitas que tem, né, para fazer boas perguntas. Mas uma técnica que eu acho bem interessante é, quando você, por exemplo, enxergar o problema na solução de alguém, imagina que o time desenhou uma arquitetura ali para resolver um problema, sei lá, um gargalo que ele estava tendo, sei lá, uma certa funcionalidade. Pô, beleza. O time desenhou, só que com a sua experiência você percebeu que tinha um problema naquele desenho. Só que eu vejo duas formas de você abordar isso, né? A primeira é falando assim, pessoal, tem um problema aqui, se a gente fizer assim, vai dar esse problema. Beleza. Essa é uma forma de atuar. Eu não acho necessariamente ruim, tá? Mas eu acho que pode ser um pouco melhor. E qual é a forma melhor? Fazendo uma pergunta para tentar apontar esse problema. Em vez de você falar, aqui tem um problema, você vai perguntar, pessoal, o que acontece se aí, X, Y, Z, se acontecer tal coisa ali, né? Daí o pessoal vai parar e pensar, tá, como é que esse cenário X, Y, Z se encaixa nisso aqui que a gente desenhou agora? Aí, provavelmente, o pessoal vai conseguir perceber, putz, se acontecer isso, cara, então a gente vai ter um problema nesse caso aqui. A gente tem que melhorar, talvez fazendo, sei lá, criando cache aqui, não sei. O pessoal vai pensar na solução. Então, a gente fazer uma pergunta para, vamos dizer assim, para levar as pessoas a pensarem, enxergarem por conta própria o problema que elas podem ter ali naquela situação, é uma forma interessante de provocar, de ajudar a equipe a se desenvolver, de até em algum momento você poder se afastar um pouco mais, porque a equipe já consegue resolver aquele problema com muito mais tranquilidade, né? Então, repara que perguntas, quando a gente faz algumas perguntas que são poderosas ali, cara, isso tem uma influência muito, muito grande na equipe, né? No desenvolvimento da equipe, no senso crítico da equipe. Então, de maneira geral, eu diria até que
fazer boas perguntas é uma forma muito mais interessante de educar e de desenvolver a equipe e as pessoas que estão ali do que você apontar diretamente o que está certo, o que deve ser feito. Então isso talvez um pouco contraintuitivo, mas pela minha experiência, assim, cara, isso costuma funcionar muito bem. Eu concordo, funciona mesmo. Talvez o que eu mais use no dia a dia, assim, quando enxergo um problema. E eu acho que se conecta com o lance de ganhar confiança, porque se conecta não, na verdade é exatamente isso, mas você dá confiança para as pessoas, assim, aliás, desculpa, você confia nas pessoas. Você confia que elas vão chegar naquele resultado com as perguntas. E elas sentem isso, que você está confiando na solução que elas estão propondo, e aí a confiança é uma via de mão dupla, né? Você está confiando que elas vão chegar naquela solução e ela vai acabar confiando em você. Mas é claro que isso é um processo, né? As coisas vão caminhando para chegar lá. Mas eu acredito muito nessa abordagem. Eu acho que, pô, é sensacional. Muito bom, cara. Daí eu vou pro meu próximo ponto aqui, que é o se preocupar com o aspecto humano, tá? Por que eu trouxe esse ponto? Por um motivo muito simples, tá? De novo, pensando que a pessoa tem um background técnico e tal, ela nunca teve que se preocupar tanto com o lado humano, quando ela faz essa transição, é natural que ela tenha alguma dificuldade com isso. Então, se ela já começar, pelo menos se preocupando e se desenvolver nesse ponto, cara, já tá à frente de muita gente por aí, muitos líderes por aí, tá? Então, para mim, se preocupar com o lado humano, até trazendo um pouco do que a gente comentou agora há pouco, né? De fazer one-on-ones e tal, que você comentou, Bruno. Esse lado, se preocupar com o aspecto humano. Pô, será que a pessoa está satisfeita? Será que ela está se desenvolvendo na carreira? Será que, putz, sei lá, ela está sofrendo bullying na equipe, como eu já presenciei em algumas situações, assim, em equipes por onde eu passei. Então, sabe, se preocupar com o ser humano que está ali, para mim é fundamental. E para mim a preocupação, ela parte de, vamos dizer assim, de diferentes ângulos, tá? Uma preocupação, obviamente, com o crescimento da pessoa, porque imagina que imagina assim, até para simplificar, se fosse meu filho ou minha filha que estivesse ali naquela posição, o que eu ia querer para essa pessoa? Pô, eu ia querer que ela se desenvolvesse na carreira, ia querer que essa pessoa, que o meu filho ou minha filha se relacionasse bem com as pessoas daqui, para, pô, trabalhar num ambiente legal ali, curtisse. Eu ia querer também que participasse de, sei lá, que tivesse algumas responsabilidades ali, talvez a mais, para ajudar a pessoa a se desenvolver, a crescer, a fazer um negócio diferente. Eu ia querer, putz, sei lá, que trabalhasse com uma tecnologia legal, eu ia querer, enfim, ia querer um monte de coisa para aquela pessoa. Então a ideia é, como que eu me preocupo com essa pessoa como se fosse, sei lá, uma amiga minha, o meu filho, talvez, alguma coisa nessa linha, né? De, cara, eu preciso pensar nisso porque isso vai fazer muita diferença na forma como uma pessoa entrega, no engajamento da pessoa, até na produtividade da pessoa. Então isso vai fazer muita diferença ali, sem contar o reconhecimento que essa pessoa vai ter de você também, né? Aí entra na questão da confiança e tal. Quando ela perceber que você se preocupa com ela, a chance dela se preocupar com você também é muito maior, tá? Então, inclusive, existe uma lei de comportamento humano, vamos dizer assim, chamada lei da reciprocidade. Então, as pessoas tendem vamos dizer assim, a se comportar conosco como a gente se comporta com elas. Então, se a gente se preocupa com ela, tá o tempo todo ali, pô, conversando, entendendo, pô, ajudando a pessoa, é natural que no momento quando a gente precisar, ela também vai querer fazer isso com a gente. Porque ela, putz, cara, essa pessoa me ajudou em tal situação, então, cara, eu vou querer ajudar ela aqui também, sabe? Então, ter essa mentalidade de enxergar que, cara, eu preciso me preocupar com as pessoas da minha equipe, se elas estão motivadas, se elas não estão, se elas estão crescendo na carreira, se elas não estão, se elas estão sendo desafiadas, se elas não estão, se talvez, sei lá, tem algum problema ali dentro da tecnologia que está atrapalhando o trabalho das pessoas, está deixando elas, mano, tipo, nervosas ali, cara, a gente vai atacar isso, não vai, sabe? Então, essa preocupação ali mínima é bem interessante. E tem mais um ponto sobre preocupação que eu acho que vale a pena trazer, é que às vezes a gente até se preocupa, mas a gente não está próximo o suficiente, tá? Então, tem algumas situações onde a gente pode usar uma técnica, que eu acho uma técnica bem interessante, chamada Gemba Walking, tá? Ele vem lá do método Lean e tal, lá do sistema Toyota de produção, e a ideia era, a pessoa que está na posição de gestão, normalmente ela está afastada da execução do dia a dia. Por ela estar afastada, ela não enxerga vários problemas que estão acontecendo ali. É natural esses problemas acontecerem e a gente ficar meio que distante disso, porque a gente não está próximo, a gente não está vendo que existe problema.
Daí, quando a gente se aproxima e a gente percebe problemas, putz, tem um problema aqui, eu acho que dá pra gente resolver isso aqui. Se a gente fizer X, Y, Z, a gente resolve esse problema. Daí você vai lá, enfim, dá um jeito de resolver aquilo. Como eu comentei mais cedo sobre a questão dos testes lá, que vão rodando lento e tal. Então, para você perceber isso, você tem que se aproximar. Não significa que você vai se aproximar o tempo inteiro, tipo, você vai estar, sabe, o tempo inteiro junto com o time. Isso significa que, de vez em quando, você talvez vai ver um pull request do time, você vai desenhar uma arquitetura com o time, vai desenhar lá no quadro e tal, ou talvez você, tipo, sei lá, vai discutir ali sobre como resolver um problema que o time está tendo na tecnologia, de problema de desempenho, né, ou como que o time consegue se organizar melhor para executar as tarefas de sprint, não sei, você vai se aproximar do time para entender como que o time faz o trabalho dele. Dado que você viu isso, provavelmente você vai enxergar diversos pontos de melhoria ali. Aí, com a sua experiência, você vai elencar, né? O que é, vamos dizer assim, mais importante, o que é menos importante ali, o que dá para deixar para depois e tal. Mas o importante, nesse caso aqui, é você, em alguns momentos, de vez em quando, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você se aproximar do time, aí pode ser até pareando com o time, com alguém do time, para perceber talvez essas pequenas dificuldades que o time está enfrentando ali no dia a dia, que você pode contribuir, né, para ajudar a resolver aquilo. Essa questão concordo muito. A questão do aspecto humano, eu acho que ele é o que tem diferenciado um pouco a área de tecnologia nos últimos tempos, assim. O nosso trabalho como engenheiro e agora como managers, ele é um trabalho que tem um custo cognitivo alto, assim, né? A gente fica bem cansativo mentalmente, e eu conheço pessoas que trabalham em outras áreas de marketing, assim, agências de publicidade, né? Outros segmentos, assim, e essa visão humana, ela tá chegando bem aos poucos lá. Na área de engenharia, assim, a área de tecnologia, ela tá bem à frente nisso, e eu acho que isso ajuda, inclusive, na retenção de talentos, né? Assim, a gente está se preocupando com as pessoas, a gente está no dia a dia ali com elas, e elas estão se sentindo confortável, como você falou, elas estão se sentindo felizes, elas estão se desenvolvendo na carreira. Esse ponto que você falou, eu achei muito bom, que é o ponto de se preocupar como se fosse um filho, como se fosse uma filha, colocar ali o que eu gostaria para essa pessoa, né? Se ela estivesse ali trabalhando naquela posição. Então eu achei muito legal, nunca tinha pensado nisso, vou começar a pensar dessa forma, porque eu achei bem legal. E você criando todo esse ambiente para a pessoa e se preocupando nela como pessoa mesmo, não só como recurso, a chance dela se manter mais tempo ali naquela empresa, mais tempo no seu time, mais produtividade é muito mais alta. Então, até pensando na retenção de talentos, é fundamental pensar em pessoas, né? Assim. Sim, sim. Quando a gente fala de retenção, obviamente tem um monte de aspectos que fazem diferença ali, né? Que influenciam nisso. Então, obviamente, questão salarial, satisfação com o ambiente, se a liderança ajuda ou não ajuda, tem muita coisa que leva em consideração. O que eu costumo dizer é, nós líderes deveríamos estar fazendo o que a gente consegue fazer. E se preocupar com as pessoas que estão ali, isso a gente consegue fazer. Então a gente deveria estar fazendo para ajudar na retenção. Mas para mim, eu gosto até de dar um passo além. Eu acho que assim, que a retenção, até o resultado ali que a equipe tem, é um dos motivos que justifica a gente se preocupar com as pessoas ali, tá? Mas talvez o principal motivo que hoje, pelo menos hoje em dia eu gosto de pensar eu me preocupo com a pessoa porque para mim é o caminho mais correto. Porque assim, vamos dizer que eu teria Perfeito. 2 opções aqui, tá? A opção de, cara, eu não me preocupo com a pessoa que se dane, ela vai fazer o trabalho dela, vai ganhar o salário dela, volta para casa, e eu me preocupo com a pessoa, pô, não, ela vai estar crescendo e tal. Cara, tipo, eu escolho me preocupar com a pessoa. Porque eu gosto de ver a pessoa se desenvolvendo, eu quero que ela cresça, eu quero que ela seja mais produtiva, ou seja, que ela gere mais valor para a empresa ao longo do tempo. E, cara, isso vai ser bom para todo mundo, sabe? Vai ser legal para mim, porque eu vou ver que o trabalho que eu fiz, sabe, ajudou a pessoa a crescer, sabe? Realmente tem impacto na vida da pessoa. Talvez a pessoa possa comprar um negócio porque ela cresceu na empresa que antes ela não podia, sabe? E parte disso fui eu que contribuí de alguma forma. Isso vai ter impacto na empresa, porque, pô, se a pessoa aumenta a produtividade, ela vai, sabe, gerar mais valor para a empresa ao longo do tempo. E a coisa vai se alimentando, né? Em algum momento, se a pessoa, talvez ela se inspire nisso, pô, sei lá, padrinha alguém no futuro e, cara, não, vou ajudar essa pessoa também a crescer. Então, isso pode ter um impacto positivo ali, né, em cadeia,
que é muito grande. Então, acho que tem esse lado bem humano mesmo de, cara, não, realmente me preocupa, eu quero que a pessoa, sabe, detone na vida e, sabe, cresça bastante. Então, acho que Sim. esse, para mim, é o lado mais importante. Não, e faz todo sentido, né? Até quando a gente pensa assim, às vezes uma pessoa ela não tá mais feliz ali naquela empresa por N aspectos que você comentou, e até ajudar essa pessoa na carreira, assim, de, pô, de repente tem um outro lugar que eu trabalho que dá para encaixar aquela pessoa ali, dá para indicar e tudo mais, pô. É a preocupação humana, né? A preocupação com a pessoa e não só com a pessoa que está trabalhando no seu time. Então, pô, se ela não tá feliz ali naquele time, como é que eu ajudo ela a não ficar mais infeliz, né? Então, acho que esse é o ponto mesmo. Eu acho que, pô, perfeito, muito bom. Boa, boa. E agora que a gente esgotou nossos pontos, eu queria te fazer uma pergunta ainda dentro desse tema, mas fora desses pontos que a gente mencionou, né? Que é, pensando ali nos 3 primeiros meses, teve alguma coisa assim que você, sei lá, que você ouvia bastante antes de se tornar líder, antes de se tornar gestor, e que você até concordava, mas que quando você foi aplicar, você, mano, não é exatamente assim como o pessoal falou, sabe? Um pouquinho diferente ali. Teve algum aprendizado assim diferente que você teve? Talvez a questão de gestão dos processos, assim, a Scrum, Kanban, é, o- as pessoas falam muito sobre implementar os processos ágeis e vamos fazer desse jeito e tudo mais, e eu achava super legal, principalmente quando eu estava atuando em equipes que estava rolando e tal, e aí quando eu fui o responsável por implementar essas coisas ali no time, eu falei, opa, calma aí, o buraco é muito mais embaixo, a gente precisa olhar com mais atenção aqui, porque e será que isso realmente faz sentido para o negócio? Será que isso realmente faz sentido para esse time? É um time mais não tão maduro, aí é um time mais maduro, funciona um Kanban puxado, ou a gente vai colocar um Scrum com sprints aqui, porque tem as pessoas são mais júniores. Eu acho que esse foi o principal ponto ali que eu falei, calma aí, acho que eu vou precisar dar um passo atrás, estudar um pouco e mais devagar aqui no caminhar. Eu fiquei curioso, tem algum ponto que você também teve essa visão? Teve, claro. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre esse caso do Scrum, do Kanban, de métodos de maneira Claro, geral. claro. Não vou nem falar métodos ágeis, mas de métodos de maneira geral. O que eu acho curioso é que, normalmente, quando a gente estuda, né, um livro, ou faz um curso, ou, sei lá, assiste uma palestra, alguma coisa nessa linha, a gente pensa assim, não, beleza, entendi, eu vou implementar, cara, vai ser tranquilíssimo, com certeza vai funcionar. Aí você implementa, você vê que cara, não é tão simples assim. Você vê que um monte de coisa não se encaixa ali, um negócio que você queria fazer de um jeito, putz, sei lá, na daily, pô, o pessoal, sei lá, a daily tá muito longa ou tá muito curta, ninguém tá falando nada, sabe, tá estranho. Você não sabe exatamente como resolver no começo, mas tipo, você percebe que tá estranho. Então, às vezes a gente acha que vai ser simples e não é tão simples assim. Daí eu queria trazer o meu caso aqui, né, o que aconteceu comigo. Teve um livro, foram vários, assim, mas um deles foi, assim, eu vou pegar um caso de um feedback, eu acho que é mais interessante. Obviamente, atuando como líder, eu sabia que, pô, é importante dar feedback e tal, papapá. Só que o que normalmente os livros não falam, e que para mim fez muita falta na época, foi de que tem uma questão psicológica envolvida no feedback que a gente vai dar. Porque seria muito bonito se, assim, é muito fácil falar, não, vai lá e dá o feedback, você tem que dar feedback, é importante dar feedback, pô, beleza, mas e quando é um feedback que você, sei lá, acha que a pessoa vai reagir mal, sabe? Ou que a pessoa vai parar de gostar de você? Como que você faz numa situação dessa? Normalmente livros não falam muito sobre isso. E para mim, hoje em dia, para mim é a parte mais, ou uma das partes mais importantes no feedback, é você conseguir se controlar mentalmente, conseguir enxergar, ou vamos dizer, essa situação de uma forma diferente, para que você consiga dar aquele feedback da melhor forma possível, sabe? Então, né, eu lembro talvez o primeiro feedback duro que eu fui dar, cara, eu demorei muito tempo para dar feedback. Assim, pensando aqui, pelo menos uns 2 meses, talvez 2 a 3 meses ali que eu levei para dar o feedback, tomar coragem para dar o feedback para a pessoa. E era uma situação que eu enxergava assim, cara, tipo, não tem como eu não dar esse, eu tenho que dar esse feedback, mas eu não tinha coragem de dar esse feedback. Então esse foi um ponto ali que, pô, já tinha lido em vários livros, feito curso e tal, pô, não, é super importante dar feedback. Mas eu não, obviamente, não estava preparado para lidar com aquela situação, por conta de questões puramente emocionais ali, né? Que faz parte enfim, do nosso trabalho também. Então acho que tem muita coisa que a gente passa assim
na nossa vida de líder, de gestor, que a gente até, quando vê alguém falando, a gente, putz, isso faz todo sentido. Daí quando a gente vai lá aplicar, tipo, não é tão simples assim como me falaram. Pô, acho que fosse bem mais tranquilo. Eu achei muito legal esse ponto que você comentou, porque, pô, acho que faz muito sentido. Teve uma situação no passado que eu dei feedback para uma pessoa e eu vi, assim, muito também sobre precisa dar feedback, precisa dar feedback. Foi logo no começo, assim. Eu fui e dei um feedback, mas eu falei assim, olha, isso daqui é um ponto de melhoria aqui para você, mas não é prioritário, tá? Assim, tem outros pontos de melhoria, fica tranquilo. E no dia seguinte a pessoa tava muito aflita com aquele pequeno ponto que eu falei. Não era um ponto importante, mas fazia parte de pontos de melhoria ali para a pessoa. E ela super se preocupou, essa pessoa super se preocupou com esse ponto mínimo ali. E aí foi uma coisa que eu também fiquei em choque. Eu falei, putz, talvez eu precisasse conduzir a conversa de uma forma diferente ali. E não só, assim, falar, tudo bem, tem tudo isso, mas o que é mais importante aqui? O que vai fazer diferença pro dia a dia e tal? E de repente ter deixado aquele pontinho de lado. Era um ponto super irrelevante, mas que ia melhorar um pouco para a carreira dela e tal. Mas ela ficou super aflita com esse ponto específico, sabe? Enfim, e acho que é isso, assim. Os livros também não falam sobre isso, como a pessoa vai reagir sobre o seu feedback, né? Com certeza. Daí, o último ponto que eu queria levantar aqui contigo se você estiver confortável para falar também, né? O maior erro que você cometeu como líder, né? Então, não precisa ser necessariamente dentro desses 3 meses. Se você quiser comentar algum caso desse, pode. Mas, como líder de maneira geral, qual foi o principal erro que você, olhando para trás, você, putz, cara, acho que esse erro aí foi brabo. Aí depois eu conto o meu. Eu tinha uma pessoa no meu time que ela era muito boa mesmo. Era aquela pessoa que resolve todos os problemas e que tá sempre à frente das coisas, puxa responsabilidades e tudo mais. E por ela ser essa pessoa, a gente trabalhava numa empresa que ela era um pouco complexa, assim, apareciam muitos incêndios. Ela ser essa pessoa que eu confiava cegamente, todos os problemas que davam, eu passava para ela, porque eu sabia que ela ia resolver. E rapidamente eu perdi essa pessoa. A gente acabou ficando amigo e tudo mais. A gente conversa até hoje, já faz bastante tempo isso. Mas eu tenho plena ciência que eu perdi essa pessoa porque eu só passava coisa muito ruim e muito chata para ela, assim, não tinha todas as coisas legais eram para outras pessoas porque tinha mais tempo, tal, incêndio, passa para fulano. Então eu acho que esse foi um dos erros assim mais complexos e mais chatos assim que eu passei. E essa é uma situação bem comum, inclusive. Eu, por um acaso, olha só que doido isso. Eu trabalhei numa empresa onde isso não só era normal, como foi meio que criada uma equipe só para lidar com esses incêndios. Então a equipe passou tipo anos ali existindo, até o dia que decidiram acabar com a equipe, mas a equipe só lidava com esses incêndios. E o pessoal, assim, atolado de problema para resolver o tempo todo, era um cenário caótico, assim, o pessoal, anos, sabe, trabalhando naquilo. Então isso é super comum, assim, infelizmente acontece, né? Infelizmente. Mas aí fica aprendizado também. O meu, assim, eu acho que foram alguns grandes erros, né? Esse do feedback, claramente foi um erro gigante, assim. Obviamente, não vou entrar em detalhes aqui, mas foi uma situação onde tinha uma pessoa se sentindo, sabe, muito mal por algo que estava acontecendo ali. Obviamente, eu deveria ter dado esse feedback muito, muito mais cedo, tá? Mas para mim, talvez o principal erro que eu cometi, assim, foi um erro onde eu, como líder da equipe já, eu imaginei que a equipe seria capaz de se auto-organizar para resolver um problema. Então, eu sempre trabalhei muito. Trabalhei não, tipo, participei de muitos eventos de agilidade, sempre curti muito esse tema. E normalmente, quando a gente, vamos dizer assim, está muito próximo desse contexto, a gente ouve muito falar de auto-organização e tal. E é algo que é realmente assim, muito interessante. Hoje em dia, eu não consigo viver sem o time se auto-organizar, vamos dizer assim. Mas quando as pessoas falavam de auto-organização, o que eu imaginava era, deixa as pessoas tipo, se virarem sozinhas, elas vão arrumar um jeito de resolver o problema. Só que nem sempre isso acontece. Pelo menos foi o que eu aprendi na prática. Às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho. Esse empurrãozinho talvez dar um direcionamento, talvez fazer um questionamento para as pessoas, para elas perceberem alguma coisa que elas não estão percebendo e tal. E teve uma equipe por onde eu passei que a gente passou ali por alguns meses onde a equipe estava com muita dificuldade de fazer entregas.
eu imaginava, tipo, não, eu vou só dar uns toques básicos aqui, o pessoal vai conseguir se virar de boa. E meio que não estava acontecendo, até que chegou no nível que, cara, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, não é possível. Daí eu tive que reunir a equipe e tal, pra gente pensar numa estratégia para sair daquilo. E nesse caso, eu dei um direcionamento muito maior para a equipe. Em vez de esperar que o pessoal se auto-organizasse, eu dei um direcionamento muito maior. Então, quer dizer, nesse cenário, eu precisava ser muito mais diretivo em algumas situações. Em vez de esperar que as pessoas se auto-organizassem para resolver o problema, o que elas estavam precisando, na verdade, é de alguém que desse um direcionamento para que, a partir desse direcionamento, elas conseguissem se auto-organizar. Então, é um negócio meio doido, assim, mas às vezes acontece. Então, foi um erro que eu cometi, assim, que foi muito grande. Eu diria que foi relativamente caro pelo tempo que a gente passou, né, até a gente resolver esse problema, mas que acontece ali. Foi um aprendizado que eu tive e que nem sempre as pessoas são capazes de resolverem seus próprios problemas, ou a equipe é capaz de resolver seus próprios problemas ali, né? Como o Alexandre Freire, né, ele comentou aqui no episódio que a gente gravou, que quando a pessoa está se afogando, ela não consegue se salvar sozinha. Ela precisa de alguém para ajudar ali, né? Isso pode acontecer no nível da pessoa, às vezes acontece no nível da equipe inteira. A equipe talvez não tenha experiência, não tenha conhecimento para saber, para encontrar um caminho de saída. Então ela precisa de uma liderança ali, dando a direção para ajudar a equipe a dar esse próximo passo. Hoje em dia, isso para mim é muito óbvio, mas na época não era. Então, enfim, a equipe continuou cometendo erros ali, tipo, consecutivos, até que um dia eu tive que parar tudo. Não, pera aí, tipo, vamos sentar e vamos conversar sobre isso aqui que tá acontecendo, sabe? Então fica aí, possivelmente um dos maiores erros que eu cometi. Eu acho que o do feedback ainda foi maior por ter sido uma questão mais humana, mas esse foi talvez o maior do ponto de vista do negócio, vamos dizer assim. Então, problemas acontecem. E se gerou aprendizado, tá tudo certo. Pelo menos saiu com aprendizado. Boa, isso aí. Bom, daí eu queria abrir esse espaço aqui no final para você passar sua mensagem, Bruno. Fazer teu jabá, se você quiser, fica à vontade aí. Pô, legal. Bom, eu comecei recentemente um canal no YouTube para falar sobre liderança em tecnologia e tô fazendo os vídeos lá, dá uma passada por lá, confere os vídeos, comenta, manda um comentário lá do que você quer ver no canal. E para achar é só digitar bbbraga.tech, bb de Bruno Braga, né? Desculpa, bbraga.tech. Que registrei o domínio ontem para poder falar aqui. bbraga.tech. Aí tem o link lá de todas as minhas redes sociais, LinkedIn, tudo, pode me adicionar lá, fica à vontade. E conhece o canal lá também. Boa. Eu vou botar os links aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo, né, para quem estiver assistindo pelo vídeo. Bom, muito obrigado, Bruno, pela participação aqui. Foi muito massa conversar contigo, cara. Um abraço aí e até a próxima. Eu que agradeço.